Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Hoje é dia de programa especial e para falar sobre empreendedorismo. O fato é que nós tivemos um ano atípico, um ano eleitoral, com muitas incertezas, mas tudo isso já é passado. Hoje, evidentemente, os brasileiros olham para o futuro porque teremos um novo mandato, mas muita gente não deixou de trabalhar e continua insistindo mesmo diante das turbulências. Eu falo justamente de empreendedores ou de startupeiros, gente que lida com startup, com inovação, até porque é gente que tem no mínimo cabeça jovem. Às vezes é jovem também na idade, mas no mínimo a cabeça é jovem e está preocupada justamente em fazer as coisas andarem, porque o país tem um destino certo. O Brasil foi feito para dar certo. Se deu errado até agora nisso ou naquilo, é um problema de quem não conseguiu fazer dar certo, mas a verdade é que o país está destinado a dar certo. Bom, para falar sobre empreendedorismo, eu tenho duas meninas aqui, a Dilma Souza, que já esteve conosco aqui no Cenário Econômico. Dilma, seja bem-vinda mais uma vez. Ai, que delícia, Piotto, adorei o convite. Eu estava no shopping, eu fiz aquela live marketing na pele, eu senti no olfato aquela live marketing, é uma loja de perfumes, viu? Não, que A delícia. gente fala disso daqui a pouquinho também. E a Matê Lourenço, também nossa convidada hoje. Maitê, bem-vinda. Você está mais pertinho, vou cumprimentá-la mais próximo. Muito obrigada. Aqui. Bom, eu fiz menção a esse momento do país, porque, obviamente, eu lido com a economia diariamente aqui no programa, e os índices sobem e descem justamente por causa da turbulência que tínhamos, ou de noticiário internacional, ou mesmo da questão eleitoral. Mas tudo isso já se acalmou. Agora as pessoas querem saber como vão ser feitas as medidas que foram apresentadas durante a eleição, durante o processo de eleição, durante a campanha, mas agora é vida real. Vocês que estão nesse mundo de empreendimento, vocês que estão empreendendo, vocês que estão buscando caminhos de inovação, mudou muito esse ano? Foi muito diferente dos outros anos? Ou, na verdade, foi um desafio a mais para acelerar um pouquinho mais? Maitê, eu vou começar contigo, pode ser? Com certeza. Me conte lá, por favor. Sim. A Sueli Carneiro tem uma frase que é: entre a esquerda e a direita eu continuo sendo uma mulher negra. Né? Então eu faço uma analogia: entre a esquerda e a direita a gente continua empreendendo do mesmo jeito, com o mesmo foco e ainda pensando em oportunidades que podem aparecer independente do cenário. Você continua então, sendo quem exatamente. é, com os objetivos que você tem. Exatamente. Então, mais do que nunca para a gente empreender é ver oportunidades muitas vezes onde ninguém está vendo. Então, quanto mais desafios vêm, mais oportunidades a gente acaba encontrando. E esse ano, do ponto de vista de oportunidades, você acha que aguçou o desejo de buscar soluções? Porque, obviamente, temos problemas, ninguém vai escondê-los, até porque me parece que os brasileiros não querem mais esconder os problemas, não querem mais deixar de lado e estão buscando soluções. E interessante que soluções estão vindo justamente de startups, de gente que está empreendendo. Você acha que foi um desafio maior? Aguçou um pouco mais o desejo de procurar logo essas soluções? Sim, quanto mais desafios a gente vai tendo, né? Então, quanto mais dificuldades vão tendo diante do cenário tradicional, mais oportunidades existem para as startups. Então, o BlackRock está justamente nesse movimento, olhando para essas iniciativas e buscando cada vez mais apoiar quem tem um olhar diferenciado e que traz a tecnologia em conjunto também. Eu ia fazer a apresentação depois, mas já faço agora. Você citou o BlackRock, que é justamente a startup da qual você é fundadora. Exatamente. O que é exatamente o BlackRock? O BlackRock é uma iniciativa que incentiva a população negra a acessar o ecossistema de inovação, tecnologia e startup. A gente está se formando para desenvolver, para ser uma aceleradora de negócios voltados para inovação e tecnologia. E você está com gente grande do seu lado? Eu ouvi dizer sobre a Sim, Oracle, é isso? exatamente. Que é uma das maiores provedoras de armazenamento de conteúdo no mundo. Exatamente, de nuvem. Sim, a gente inseriu a primeira startup no mundo negra, liderada por uma pessoa negra, dentro do programa de aceleração da Oracle. Então, para a gente, foi um grande ganho pelo fato de ser brasileiro e pelo fato de ser da BlackRock se incentivando. Dilma, bem-vinda de novo. Eu fiz menção à história do Live Marketing. A Dilma veio conosco aqui recentemente, justamente para falar sobre o Live Marketing, que é a empresa dela. A outra praia, e falou naquele momento o que era live marketing, que é justamente você trabalhar com todos os sentidos da pessoa, ela se envolver com o produto que está à venda, ou o serviço que está à venda. E eu fiz menção a isso, que no final de semana foi ao shopping, e de repente eu sou exatamente o estereótipo perfeito de um homem no shopping. Quando eu tenho que ir numa loja, eu vou exatamente naquela loja e não fico olhando muito ao redor. E aquele dia eu fui pego pelo aroma de uma loja de perfume, tinha ali, acho que era o lançamento de uma fragrância nova,
E naquele momento aí eu me virei, e aí, claro, me interessei e acabou me atraindo a atenção. É live marketing isso, não é? Ou se é live Na veia até, não marketing, é? na veia, que são as conexões que a gente faz com as marcas, né, de forma diferente. Então, a gente não está falando com as marcas a partir de uma propaganda, mas a gente está falando através de vários sentidos, né? Despertando vários sentidos. E com certeza deve ter te dado prejuízo, viu, Piotr? Bom, eles chamam de investimento. Você viu que o vendedor não chama de venda, ele chama de investimento. Você não está gastando, você está fazendo investimento. É verdade. Não, tudo bem, mas a estratégia foi boa. Me conte uma coisa sobre essa percepção. Depois de tudo que passamos, foi mais aguçador ainda esse momento turbulento do país, em que todos os problemas foram exponenciados, justamente porque são tema de campanha, tema de discussão política. Isso aguçou ainda mais o desejo de propor soluções, de propor serviços, de propor alternativas? Ah, isso com toda certeza. Sim, eu acho que uma das grandes características dos empreendedores é a positividade. Assim, não importa se está tempestade, se está tempo bom. Você tem que sentar e trabalhar. Então, para mim, essa é uma das grandes características do empreendedor. Ele acredita sempre que o futuro vai ser melhor. Ou senão ele não investiria naquilo que é dele mesmo, com toda a dificuldade que a gente encontra nesse país. Senão ele nos levanta da cama todo dia, não é? Não é verdade? E aí o que eu acho? Eu acho que a gente foi realmente, falando como empreendedora, atrás de novas soluções, até para crescimento do negócio. O que eu posso dizer da Ultrapraia é que o sentar e trabalhar realmente adiantou. A gente não chegou no final do ano, nós tínhamos uma meta de crescimento de 14% e nós já crescemos 20%. E não estamos no final do ano. Agora, em novembro, já ultrapassou. Sim. Aliás, ultrapassou bastante, eu diria. Bastante. Então, para a gente, por um lado, foi uma surpresa, porque a gente sentou e trabalhou, e quando a gente acordou, ué, mas já cresceu 20%, mas a gente tinha que crescer 14% até o final do ano. Nossa, que meta maravilhosa que a gente chegou. Você está com quase 150% da sua meta, não era? Pois é. Poxa vida, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Você fez menção sobre startups e empreendedores. Vi uma meninada me dar entrevista aqui durante o ano todo, muitos jovens que estão ligados a startups, assim, você vai falar de problema com eles, eles falam de solução. Eles não estão querendo discutir o problema, eles querem discutir a solução do problema. Não tem tempo ruim. Interessante, isso é revigorante. As pessoas que começam a desconfiar do Brasil falam assim, desculpa, eu não sei que mundo vocês vivem, porque no mundo que eu vejo um monte de gente disposta a resolver problema. Ah, tem o problema? Tem, tá bom, então vamos chorar e rezar? Não, pode rezar, mas chorar não vai resolver muita coisa. Vamos começar a propor soluções. Eu vejo uma meninada vindo aqui e vem sempre para frente, sempre olhando para frente, incrível. Não, e aí a gente até falando no que você puxou o assunto na questão política, né, nessa turbulência que foi, bom, se na turbulência a gente sentou e trabalhou, agora a gente tem que continuar sentando e trabalhando muito mais, porque vai entrar num período de mais oportunidades ainda. Né? Oportunidades agora talvez mais claras, com tudo muito mais definido, com o jogo definido de que peça, né, vai estar mais à frente ou mais atrás. Mais colocadas, é verdade. E as próprias empresas que estavam, né, não sei se eu invisto agora, não sei se eu invisto depois, gente, está definido, vai investir ou não vai, né? Vocês perceberam muita coisa represada nesse tempo, de gente que estava ali, vamos esperar terminar o quadro eleitoral. Isso não acontece só no Brasil, tá? Essa questão de esperar quadro eleitoral acontece no mundo todo. Mas vocês perceberam muito isso nas atividades que vocês têm? Sim, com certeza. As empresas, elas estavam mais, vamos dizer, um pouco mais receosas pelo fato de não saber o que viria pela frente. Claro. Grandes empresas pensando, né? E a gente que acaba apoiando essas grandes empresas percebe o quanto que tem esse lugar de espera um pouco, vamos desenvolver mais para frente, vamos deixar um pouco para o outro semestre ou para o ano que vem. Então, a gente quer muito, mas a gente quer desenvolver para o outro ano. Então, teve esse desafio, sim. O seu negócio é justamente de inclusão, e essa palavra é extremamente boa, porque ela tem um sentido amplo. Sim. Ela é cada vez mais ampla, diga-se de passagem, porque inclusão pode ser uma série de coisas. Claro que todas as inclusões são boas, mas obviamente que dependendo do grupo social do qual a gente fala, tem peculiaridades. Sim. Você falou que é justamente a inclusão de jovens negros no ambiente de inovação tecnológica. É isso. Isso, exatamente. São pessoas empreendedoras, né? Tá. A população negra em geral não necessariamente precisa ser de jovens, né? De 18 a 24, não. Pode ampliar um pouco mais essas idades, mas que tenham interesse, que tenham ideias que possam desenvolver escalabilidade. E o que antes os deixava fora desse mercado? Que é jovem no Brasil também. Esse mercado é muito novo agora.
O que me deixa feliz é que eu já tenho essa iniciativa como a sua nesse momento do começo. Exatamente. Ou seja, não vai pegar coisa quando já tiver meio caminho andado. Exatamente. Ou seja, parece que a gente está indo junto. Isso. Quando eu disse que parece que nós estamos melhorando, eu tenho plena convicção, porque pelo menos a discussão está sendo feita na hora Sim. certa. Qual era a dificuldade para entrar nesse mercado que é jovem? Era a mesma que você tinha para entrar em outros mercados, em outras discussões que você tinha no passado? Sim, a gente traz os investidores de produtos e serviços tradicionais começam a investir em startup no Brasil, então. Ou seja, o perfil que eles tinham de tradicionalidade, eles queriam trazer para as startups. E aí é onde que existe a exclusão, porque aí eu espero que sejam pessoas que tenham o mesmo perfil, pessoas que tenham o mesmo tipo de escolaridade, o mesmo histórico que o meu. Né? Então, imaginando que a grande maioria dos investidores são homens brancos, a expectativa é que essa população, exatamente, se identifique com um empreendedor, étnico, exatamente, um empreendedor branco, homem branco, que tem a mesma trajetória de vida porque ele conhece aquele ambiente. Quando sai desse grupo, eu acho estranho. Então, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras acabam tendo essa distância, esse distanciamento de ter investimento justamente porque sai da rotina ali do investidor. E uma vez que eu tenho, talvez a palavra de ordem hoje em qualquer negócio é compreender a diversidade, porque eu tenho desejo de consumo diverso hoje. E se eu não conseguir olhar com a diversidade na hora que eu projeto meu serviço e meu produto, como é que eu vou conseguir vender para essas pessoas? E o objetivo de qualquer negócio é vender. Exatamente. Aliás, que bom. Essa é a lógica do capitalismo e ela é extremamente justa, né? Sim. Não, acredito nisso. A gente conheço a Maitê, sou admiradora do trabalho da BlackRock. Mentora do BlackRock também. Sou mentora lá no BlackRock, ajudando a Maitê sempre onde eu posso. E a gente sentou ali antes de entrar aqui para gravar com você. Eu falei, Maitê, você viu as últimas pesquisas? Quanta população afrodescendente está lucrando, está comprando no Brasil? 1,5 trilhão essa população está comprando, ou seja, eles estão gastando 1,5 trilhão, né, no Brasil. E isso vem crescendo ao longo dos anos assustadoramente. O ano passado foram 800 bilhões, estou arredondando os números, e esse ano 1,5 trilhão, 2018. Então, que marca que não quer se aproximar desse público? Né? Claro. E aí, quando você começa a ver o mundo capitalista, que é feito por marcas, né, e por interesses econômicos, essas marcas não sabem falar com todas as populações que vêm da diversidade. E aí elas começaram a procurar como que eu falo com eles. Se eu tiver uma equipe diversa, eu vou ter todos esses olhares. Claro, é a melhor forma, inclusive é mais barata, diga-se de passagem. Sim. Porque a pessoa vai custar, em tese, o mesmo que um outro profissional, só que ele vai trazer um outro ponto de vista. Não, um olhar diferente e inovação. E quando você vai vendo as pesquisas de empresas que têm, na sua essência, a diversidade e a inclusão, elas lucram 24% mais que as empresas que não têm isso, Piotr. É uma questão econômica, sim, de se expandir para mercados que você não via, de deixar de perder mercados que você está perdendo como marca. Então, quando a gente fala muito da diversidade e inclusão, para mim já é um fator econômico. Vai mudar. A população negra querendo ou não, a população LGBTQIA+, querendo, vai mudar. Vai mudar por quê? Porque a cada dia as empresas querem mais inovação. Elas querem inovar no produto, querem criar novos produtos. Para quem, se elas já esgotaram o mercado? Para o mercado que elas não olhavam. E aí vem uma população de afrodescendentes, não é, Maitê? De 1,5 trilhão de consumo. Quem não quer vender? Que chama-se poder aquisitivo para um grupo que não tinha Sim, poder. E se você... É troca de valores, é simples assim. E se você olha para as periferias, você vai ver que são já 230 milhões de reais consumidos com marcas da periferia sem uma marca famosa. Deixa eu lhe fazer um questionamento. Acho que vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu continuo essa conversa, até porque há vários pontos de vista quando a gente fala sobre consumo de grupos que estavam alijados exatamente dessa atividade natural do capitalismo que é consumir. Porque, na verdade, nada é do que uma troca de valor. Você tem um dinheiro que tem um valor e ele tem um produto que tem um valor. Você dá o dinheiro e te dá o produto e funciona assim. O problema é que tinha gente que não tinha o dinheiro e você tinha o valor para vender, que seria o produto. Isso está mudando porque a gente está tendo inclusão. A gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico.
Já de volta com o cenário econômico, falando justamente sobre empreendedorismo, startups, ou seja, nós temos um novo mundo brasileiro pela frente. Eu estou recebendo hoje aqui as meninas Dilma Souza, da agência Outra Praia, que já é a nossa convidada de outras vezes aqui no cenário econômico, e a Maite Lourenço, fundadora do Black Rocks Startups, que está vindo pela primeira vez, mas não será a última, diga-se de passagem. Bom, a gente estava falando no bloco anterior e eu queria retomar esse assunto justamente por causa dessa questão da troca de valores. Quando eu começo a ter inclusão de pessoas que antes não faziam parte daquele, eu vou usar uma expressão, se não for bacana, por favor, me perdoe, mas daquele ecossistema que se relacionava, essas pessoas começam a entrar, elas trazem pontos de vista diferentes. Foi assim, por exemplo, quando o Brasil começou a receber imigrantes europeus. Você tinha apenas os portugueses, os índios e os escravos, que obviamente não faziam parte de relação econômica nenhuma, até porque eram escravos. Quando você teve exatamente a abolição e começou a trazer trabalhadores, esses trabalhadores vinham com outra ideia. E você começou a ter inclusão. E obviamente que teve preconceito naquele momento, e o preconceito depois foi absorver, ainda nós temos esse preconceito para absorver pessoas negras ainda, nós estamos falando disso. Mas quando eu chego numa empresa nova, que ela tinha modus operandi diferente até outro dia, e ela percebeu isso que você fez menção antes, Dilma, que ela está deixando de falar com um novo público consumidor que está entrando no mercado, qual é a primeira resistência? A primeira resistência é eu sempre fiz assim e deu certo, ou eu não sei lidar com as pessoas novas que estão chegando com ideias novas? De onde vem a dificuldade maior? Porque quando a gente descobre o problema, a gente começa a achar a solução. Dura é descobrir uma solução para um problema que a gente não sabe onde está, que a gente sabe que não está dando certo, tudo bem. Onde é que está a resistência maior? Eu vou dizer a minha opinião, Piotr. Na minha opinião, a resistência maior está, eu não sei lidar com essas pessoas. E não eu estou incluindo. As pessoas, por muitos anos... Tanto como profissionais que vão trabalhar na empresa, como com consumidores novos? Sim, vale para os dois? Tá. Para mim vale para os dois, por quê? Com as pessoas que vão trabalhar nas empresas. Então, assim, para que elas sejam contratadas, já é um caminho muito longo. Talvez numa contratação às cegas, o caminho fosse mais curto. Está hoje acontecendo muito mais. Mas o primeiro preconceito já vem do próprio RH, que não está acostumado a contratar pessoas negras para diferentes cargos. Porque quando você contrata um negro, muitas vezes, sabe o que você precisa considerar? Poxa, ele tem aqui uma agilidade de pensamento, uma habilidade estratégica bacana, mas ele não tem a mesma formação, ele não fala inglês, que é um problema grave, ele não fala, ele não tem um curso de pós-graduação, porque ele não teve dinheiro para fazer, mas o cara, em 2 anos, se for dada a oportunidade para ele, voa. Voa. Então, uma empresa precisa primeiro entender que para ela investir numa equipe diversa, ela tem que avaliar as pessoas no seu processo seletivo diferente. No talento. Porque se ela avaliar igual, ela vai falar, eu quero pessoas formadas em escolas de alto nível, que falem inglês, que falem espanhol. Sabe quantos negros muitas vezes ela vai arrumar? 1. Isso não é inclusão. Mas eu não sei exatamente quantos brancos você vai arranjar nessa questão. Vai arrumar mais. Mas eu posso imaginar que seja mais, mas o problema é você olhar para o papel e não olhar para o talento, para a pessoa. E os RHs acho que cometem esse equívoco há muitos anos, diga-se de passagem. Há muitos anos e continuam Tanto que você contrata sempre pessoas isso. das mesmas escolas, que tiveram os mesmos professores, portanto têm as mesmas visões e que não funcionam mais hoje. Pois é, e aí por não funcionar hoje, o que está acontecendo? As empresas não estão crescendo quanto elas estavam crescendo. E quem faz empresa crescer? É gente, Piotr. É gente que inova, é gente que traz ideia. E aí hoje... E assim, nas agências de publicidade, né, de live, isso é muito claro. Eu queria gente formada na ESPN. Hoje não, eu quero gente formada na Zona Leste. Porque essa pessoa que foi formada na Zona Leste me traz um histórico muito diferente dessa pessoa dos Jardins, dessa pessoa da ESPN. Então eu quero ouvir o que esse cara da Zona Leste quer me dizer. Porque pode ser que ele coloque uma coisa que seja a solução de um produto. Agora, se a gente continuar avaliando, né, Maite, o mercado como eu quero isso, você vai fazer um corte muito grande. E um corte que teriam uma minoria negra que continuaria sem estar ocupando um espaço
que pode ser transformador, não é nem inovador, para mim é transformador. Diga, Maite, por O mesmo favor. acontece com as startups, né? Na hora de selecionar as startups, é muito comum selecionar através das equipes. E as equipes é esperado que tenha a universidade de ponta, primeira de linha. Não compram a que ideia? tenham. A primeira coisa que avaliam é o time. Qual é o time, quem é esse time? E é muito triste isso, porque o processo da história, dessa ideia, da construção, da identificação do problema, de todo o contexto que traz, ainda fica em segundo plano. E, como consequência, fica cada vez mais difícil colocar e incluir a população negra, porque a gente traz o desafio que é o problema, identificar essa dor, desenvolver essa dor, para que sim a gente traga a solução desse problema. Meninas, vamos provocar as empresas e, sobretudo, os RHs, porque eu até hoje nunca entendi por que eles olham demais o currículo. Eu entendo que currículo é uma informação válida, óbvio que é, no mínimo para saber o nome da pessoa, mas então, só que as pessoas não se movem por currículo, as pessoas se movem por talento. Sim. Vocês acham que o RH comete, agora vou trazer especificamente para o RH, porque em algum momento, seja o contratador de uma startup, em algum momento ele está sendo o RH do processo, né? Que a relação é um pouco diferente hoje, a relação de trabalho é um pouco diferente. Não somos empregados, somos prestadores de serviço e particularmente eu acho isso maravilhoso. Aí você começa a ser julgado pelo que você faz. Em algum momento isso passa a ser mais importante do que pelo que você é, mas vamos lá. Quando eu tenho um RH que não olha para o talento, e eu detesto o nome de RH porque eles chamam recursos humanos, gestão de talentos, eles começam a mudar o nome, e eu nunca vi gestão de talentos real em RH. E olha que eu pesquisei vários em processos, em reportagens de responsabilidade social. Por que vocês acham que o RH especificamente ainda tem preconceitos, não no sentido racial, que não é o caso, que pode ser o caso também, mas o preconceito de usar um conceito antigo sem levar em conta tudo que já aconteceu, todas as transformações que nós vivemos na sociedade? É interno do avaliador ou é um processo que ele não consegue alterar dentro da empresa? Porque eu já vi heróis em RH não tiveram vida longa, porque eles pensavam fora da caixinha. E a caixinha da empresa era mais forte, mais dura, e chega uma hora que ele explodiu e foi embora. Eu sou uma dessas pessoas. Eu trabalhei em RH, eu sou psicóloga, eu já disse não para várias empresas da minha vida, viu? Sim, é muito difícil. Inovar dentro do RH até 5 anos atrás era muito difícil, que foi a época que eu saí. Existe um estereótipo, né? Um estereótipo do bom profissional. Então, a gente tem uma linha ali que rege quais são as características de um bom profissional. Então, dentro desse estereótipo tem a faculdade de primeira linha, o inglês, que muitas vezes na função que essa pessoa vai fazer, ela não precisa, mas mesmo assim ainda é exigido. Eu tenho um checklist ali padronizado. Exatamente. Existe todo um script, todo um padrão que é esperado. Então, todos os candidatos, eles acabam tendo que se enquadrar. Por isso que a gente vê muitas empresas, e até a empresa que eu criei anterior ao BlackRock, era justamente essa de simulação de entrevista. Ou seja, a gente treinava as pessoas para que elas se enquadrassem justamente no que o RH esperava. E é um absurdo, né? Porque é o que é esperado. Você tinha que jogar o jogo que estava posto. Exatamente. E as pessoas acabam tendo que jogar esse jogo. Então, essas características... Mas aí já é uma estratégia, né? Aí já tem um pouco de estratégia envolvida, então... Sim. Aí entra a inovação. Para passar pelo primeiro portão ali. Exatamente. Né? Aí entra a inovação que a Maite desbravou para depois ir para o BlackRock, né? Não, chega uma hora que o muro é alto, você tem que descobrir o jeito de pulá-lo. Mas vou te contar uma coisa. Nessa questão do RH, eu presido o Comitê de Relações Humanas da AMPRO, Associação de Marketing Promocional. E você sabe que a gente teve assim uma surpresa bem grande. Assim, primeiro que eu lido com muitas RHs desse setor de live marketing. E uma das coisas que a gente está desenvolvendo é um case para a própria AMPRO de contratação às cegas. E a gente acabou que uma dessas RHs responsável por isso falou, olha, como eu vou ter que fazer contratação agora na empresa, eu vou já começar a colocar o que a gente está formatando, tudo bem? E foi lá. Bom, eles contrataram uma estagiária, se eu não me engano, de 38 anos, uma estagiária, porque começou a contratação às cegas e tal. E o melhor foi que ela virou para mim e falou assim, pois é, você sabe que eu acho, por isso que a gente tem que rever os nossos processos no Comitê de Relações Humanas, Dilma, porque talvez
eu nunca tivesse selecionado essa pessoa que era estagiária com 38 anos. 99% de chances Com de certeza. nunca ter contratado essa pessoa. Então, assumir isso e entregar isso e olhar com esse olhar diferente, que é o que a gente tem feito muito na AMPRA, assim, no Comitê de Relações Humanas, e tocando em assuntos muito sensíveis, né? Porque você está questionando o trabalho de RHs, né? Na formação desse meu comitê, eu tenho quase que 90%, né, de RHs, e fazendo-os repensar para a melhoria do segmento. Porque o que acontece? A gente trabalha com comunicação, Piotr. Claro. A gente está atrás do que a gente pode fazer para uma marca, chegando num público que ele não chegava. É um trabalho muito sério de comunicação. Então, a questão de formação de equipes diversas é essencial na comunicação. Meninas, conversa boa, passa rápido, né? Eu tenho 30 segundos, vai um pouquinho, 1 minuto, para 30 segundos a cada uma de vocês com uma pergunta muito rápida. Nada resiste ao talento, o problema está em conseguir expor o seu trabalho para que as pessoas possam julgar, na opinião de vocês? Sim, é necessário oportunidade. A partir do momento que se identifica ali que essa pessoa tem um perfil para exercer e realizar aquelas ações, não tem por que não incluir. Né? Eu acho que a gente tem a possibilidade de olhar para... Na verdade, o objetivo é olhar para a oportunidade, dar acesso para as pessoas através de oportunidades e identificar ali quais são essas pessoas que podem desenvolver ações que tenham a ver com o perfil daquela empresa ou daquela demanda ou daquela oportunidade. Maitê falou sobre oportunidade, é isso, é a oportunidade de estar ali para poder ser julgado verdadeiramente pelo que consegue dar de retorno naquele trabalho, naquele serviço, é isso? Piotr, é nisso que eu acredito e não tenho dúvida que somos exemplos disso. Através de uma oportunidade, a gente pode mostrar o trabalho da gente dentro de empresas grandes com as quais a gente lida e receber um voto de confiança, porque nós precisamos desse voto de confiança. Eu não sei se todas precisam, mas nós com certeza precisamos. E a partir daí existe um crescimento de trabalho e desenvolvimento dentro da empresa, que a empresa vai cada dia mais confiando em você. Mas a gente nunca começa por cima, isso eu posso te falar. Então eu falo, não precisa me abrir a porta, me dá uma brecha da sua porta, porque se eu entrar, eu abro a porta inteira pelo meu talento. Então, quando a pessoa abre uma brecha, que é a oportunidade que a gente chama, o talento é quem vai para frente e quem faz a empresa sobreviver. Não tenho dúvida disso. Meninas, mas eu diria que está na hora de abrir a porta de vez e todo mundo discutir o que tem que ser discutido verdadeiramente, até porque só se corrige um problema a partir do momento em que se reconhece a existência do problema. Exatamente. Maitê, obrigadíssimo pela Muito obrigada. Super obrigada. Obrigadíssimo pela gentileza de vocês nos atender aqui no Cenário Econômico, que termina aqui nesse papo enorme sobre empreendedorismo, sobre inclusão, sobre a necessidade de se valorizar quem sabe fazer, independentemente da origem, da forma, do currículo por escrito, até porque o que conta é o que cada um vai fazer no dia a dia. Obrigado pela sua companhia, pela audiência, boa noite a você, amanhã a gente está de volta, até lá.